Antes de nós fazermos a leitura do texto, vou fazer uma breve introdução acerca do assunto hoje, que nós vamos tratar principalmente. Eu não sei se vocês perceberam, assim como eu, nessa primeira semana efetiva do ano, né? Se você vai em portais na internet de notícias, na própria televisão, enfim, há uma enxurrada de informações acerca de pessoas dizendo aquilo que vai acontecer neste ano. É um destaque muito grande para cartomantes, astrólogos, médiums, pessoas que dizem aquilo que vai acontecer no ano 2022. E aí eles dão aquelas informações, esse ano vai acontecer isso, tal pessoa vai ser o nosso próximo presidente, enfim. Ficam tentando adivinhar aquilo que vai acontecer no futuro. Eles alegam ter essa capacidade, né, de antever o que vai acontecer. E o mais curioso para mim de tudo isso é que essa mesma mídia que, né, propaga isso e dá destaque para isso, né, você vê lá, está sempre nos principais, né, no momento, nos lugares de maior destaque dos sites, dos jornais, enfim, é as mesmas pessoas que passam o ano todo dizendo que a gente tem que seguir a ciência e dão esse destaque enorme para pessoas que estão tentando prever o futuro de maneira mística, né? Então é curioso esse contraditório. A verdade é que o conhecimento prévio acerca do futuro atrai a nossa atenção. Isso vende, as pessoas querem saber acerca disso, querem saber de antemão aquilo que vai acontecer, querem se preparar para aquilo. E é isso que torna o espaço relevante na mídia, eles querem que tenha lucro, que venda, né, que dê clique. Então isso atrai muitas pessoas. E a verdade é que o conhecimento sobre o futuro, esse conhecimento prévio acerca do que vai acontecer, que as pessoas tanto querem saber, que tanto atrai a nossa atenção, nós só temos uma fonte segura para isso. De todo o resto, são suposições. A pessoa pode acertar ou pode errar. Nós, como crentes, temos que entender que só há um lugar seguro para que a gente possa buscar esse tipo de informação. Os videntes mais populares da história, você vai lá, tem uma centena de previsões, e sendo assim bem generoso, você tem lá 20% de acerto. Certo, uma coisa ou outra, né? O país que vai ser campeão da Copa, ele tem uma probabilidade de acertar. Né? Esses países estão jogando para isso. O próximo presidente, eu diria que tem 50% de chance de acertar hoje em dia. Né? Então, há uma parcela de chance de que eles venham a ter sucesso nas suas previsões. Mas muitos erram, e muitos erraram ao longo da história. Então, nós como crentes, que sabemos que apenas a Bíblia é fonte segura de conhecimento sobre o futuro, nós não podemos cair nessas armadilhas de ficar procurando esse tipo de coisa ou consumindo esse tipo de informação. Deus é a única fonte segura sobre aquilo que vai acontecer. Por quê? Porque Ele é o autor e o consumador da história. Ele criou tudo aquilo que vai acontecer e Ele coloca o seu plano em prática. E Ele tem poder para isso. As próprias orientações de Deus na Bíblia, que falam acerca de profecias, não sei se você sabe, mas a Bíblia diz acerca de como reconhecer um verdadeiro profeta. Então, o profeta é aquele que traz a palavra de Deus, e muitas vezes essas profecias envolviam acontecimentos do futuro. E Deus nos orientou sobre isso. Ele diz, olha, se um profeta errar uma única previsão, ele deve ser considerado como um falso profeta. Por quê? Porque se o profeta verdadeiro recebeu a palavra de Deus, ele não tem como errar. Então, esse era um dos critérios. Então, aquela pessoa que errou uma única previsão tem que ser descartada. Sem falar que hoje em dia nós não temos mais esse tipo de profecia, tá, queridos? Então, nessa última porção aqui do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nós temos trabalhado aqui, tanto o capítulo 24 quanto o 25, em um sermão de Jesus, uma porção de ensino que é chamado de um ensino escatológico. É uma porção onde Jesus está ensinando sobre coisas que vão acontecer no futuro, lida com eventos que ainda não aconteceram. Então aqui, nessa porçãozinha que hoje nós vamos ver, começar a analisar, nós veremos várias informações sobre o futuro. Então, se você quer ter conhecimento acerca do que vai acontecer, hoje você vai ter um pouquinho desse desejo saciado. Nós veremos Jesus ensinando aqui sobre eventos futuros. Então, quer saber sobre o futuro? Tem curiosidade sobre isso? Leia a Bíblia. Esse é o melhor lugar para você buscar isso. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. Mateus 25, versos 31 a 46. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus.
Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, bendito de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim a quem fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Bondoso Pai, amado Senhor, nos colocamos agora diante de mais uma porção aqui do Evangelho de Mateus, diante de um sermão escatológico do qual o Senhor nos ensina acerca de eventos futuros. Um sermão difícil, Senhor, que lida com informações que são difíceis de compreender, que são complexas, mas nós cremos que o Senhor nos concede o Teu Santo Espírito para todo aquele que crê, para que possa ser guiado na verdade, para que possa retirar do texto informações relevantes, informações que possam ser usadas na vida prática de cada um de nós. Que o Senhor nos guie aqui, Senhor, nessa manhã, que o Senhor venha a nós com o poder da palavra e o poder do Teu Santo Espírito, nos ajudando, Senhor, a extrair a verdade dos Teus ensinamentos e principalmente nos ajudando a aplicá-las em nossas vidas. É o que desejamos e oramos em nome de Cristo. Amém. Então, queridos, por ser uma porção um pouco mais longa do que normalmente nós trabalhamos aqui na igreja, eu resolvi fazer a explicação toda em duas partes, porque senão algumas questões importantes acabariam sendo deixadas de lado, não tem como explicar todo esse texto de maneira detalhada, nem aplicando em uma só exposição de cerca de 1 hora. É preciso de mais tempo. Então, ambas as exposições, a de hoje e da semana que vem, o meu propósito aqui é extrair informações que Cristo nos dá sobre o futuro. Hoje nós veremos 3 informações importantes acerca do plano escatológico de Deus para nós. Quais são os planos para nós como mundo, como civilização, para esse planeta, e quais são os planos de Deus para nós como indivíduos. É importante nós entendermos isso, é importante nós sabermos acerca desse assunto. Foi por isso que Deus nos revelou. Então, de acordo com o texto que nós acabamos aqui de ler, o que nós podemos aprender acerca dos planos escatológicos de Deus? Eu diria que através do texto, em primeiro lugar, eu destaco que o plano escatológico de Deus, dentro deste plano que Ele preparou para nós, o Messias, Ele reinará neste mundo. Repare comigo o verso 31. Ele diz ali: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. De que momento Jesus aqui está se referindo com as suas palavras? Jesus ele está ainda ensinando, está respondendo aos seus discípulos a uma pergunta que eles fizeram ainda no capítulo 24. No verso 3, você voltar ali um capítulo, você verá qual é o assunto, aquilo que motivou Jesus a entregar essas palavras. Ele diz lá no verso 3, diga-nos, os discípulos perguntando a Cristo, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Os discípulos queriam saber quando que é o tempo da consumação, quando isso vai acontecer.
E que sinais acompanharão? Como será esse momento tão esperado por nós? Então Jesus aqui está explicando acerca disso. E ele diz, quando o Filho do Homem vier, ou seja, essa é uma declaração sobre o momento em que Cristo retornará, ele voltará a este mundo da maneira como ele já explicou ao longo dos capítulos 24 e 25, como um relâmpago, na posição do rei Messias. E aí nós temos que lembrar que aqui quando Jesus usa o título de Filho do Homem, foi o título mais usado por Cristo para falar dele mesmo. Ele sempre usava esse título. Olha, o Filho do Homem virá, o Filho do Homem. Isso aqui é uma referência à profecia de Daniel. Ele está levando o seu ouvinte lá para o profeta, lembrando a eles o que o profeta disse acerca de Daniel, acerca do Filho do Homem. E a profecia de Daniel, ela fala também sobre este momento que Jesus está se referindo. A vinda dele como Messias. Daniel, ele fala da vinda não como um servo sofredor, como falou o profeta Isaías 53. Ele fala da vinda do Messias de uma outra maneira, de uma maneira gloriosa. Então ele diz lá, Daniel 7, versos 13 a 14, eu estava olhando para as minhas visões da noite, e eis que vinha sobre as nuvens alguém como o Filho do Homem. Aqui nos capítulos 24 e 25, Jesus já disse que ele viria sobre as nuvens. E aí o profeta diz, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Olha como é diferente das profecias de Isaías 53, ali quando fala do servo sofredor. Fala que o rei Messias virá com glória, e ele dominará sobre todas as nações. Então, quando nós lemos aqui em Mateus que o Filho do Homem vai se assentar em um trono, e quando lemos em Daniel que o seu reino envolve o domínio sobre todos os povos, nações e línguas, que tipo de trono é esse aqui? Que tipo de reino é esse que está sendo referido? É um trono celestial? É um reino espiritual? Jesus vai reinar no coração das pessoas? É isso que Jesus está dizendo aqui? Não. Todos os textos que nós encontramos na Bíblia que tratam sobre o reino do Messias, o reino messiânico, todos eles descrevem um reino na terra. Um reino com realidades políticas, envolvendo povos, nações, território. Tem também questões espirituais? Tem. Óbvio que tem, mas ambas as realidades estão presentes. E eu não posso ignorar nenhuma delas. Quer mais um exemplo disso? Pulem para o Evangelho de Lucas. É só passar aí Marcos, que é menorzinho, já chega em Lucas no capítulo 1. Lucas 1. Reparem aqui as palavras do anjo Gabriel ao anunciar a Maria a sua gravidez, nos versos 31 a 33. Lucas 1, versos 31 a 33. Então o anjo diz ali para Maria, você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Qual a promessa que Deus aqui está entregando a Maria por meio do anjo? Que ela engravidaria, que ela teria um filho, que esse bebezinho seria o próprio Filho de Deus, e que o Senhor daria a ele um trono, o trono de Davi. E aí quando o anjo diz essas palavras para Maria, na cabeça dela, que tipo de rei seria o seu filho? Será que ela ali está pensando no filho dela sentado em um trono celestial? Será que ela pensa no seu filho em um trono espiritual? Não. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que tipo de reino é esse que está sendo anunciado? É um reino de caráter celestial? Principalmente, o anjo está aqui por acaso anunciando que Jesus seria um rei no céu? Não, o anjo está falando aqui a Maria sobre as promessas que ela, como uma israelita piedosa que era, conhecia muito bem. Promessas que Deus entregou ao próprio rei Davi.
quando fez uma aliança com ele. Lá em 2 Samuel 7,16, nós temos um trechinho desta aliança, quando diz assim: quanto a você, Davi, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então, essa é uma pequena parte do texto que fala da aliança davídica. Uma aliança que Deus faz com Davi que é incondicional. Onde Deus promete ao rei que a descendência dele, um descendente vindo da linhagem dele, reinaria sobre o mundo eternamente. Essa é a promessa que Deus entrega a Davi. E aqui quando diz toda a casa de Jacó, é um sinônimo para o povo de Israel. Jacó, lembra? O nome dele foi transformado, Deus deu um outro nome para Jacó, o nome Israel. Daí vem o nome da nação de Israel, os descendentes de Jacó. Então o povo de Israel aguardava ansiosamente a chegada deste filho de Davi prometido. Era isso que eles esperavam, o descendente prometido por Deus, que reinaria sobre eles eternamente. Nós vamos lá para Zacarias 4, por exemplo, outro capítulo das profecias que tratam sobre o momento do retorno do rei Messias. E aí o profeta diz lá nos versos 4 e 5, naquele dia, no dia em que o Messias voltar, Zacarias 14, versos 4 e 5, naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, de leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão, como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Ele fala desse momento com linguagem geográfica, ele dá detalhes de onde vai acontecer, qual é o lugar no mundo em que isso vai acontecer e o que vai acontecer com a topografia, a geografia daquela região. E aí depois, no verso 16 desse mesmo capítulo, ele ainda diz: todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Como entender um texto profético como este sem considerar um reinado de Cristo literal na terra? Ele está falando que um dia todos os povos vão a Jerusalém adorar o Rei. Ele dá detalhes acerca disso. Mas alguém pode dizer aqui: mas pastor, Jesus não disse lá em João 18,36 que o seu reino não é deste mundo? Olha, se você pensou nisso, o pastor Adriano vai levá-lo na casa dele escolher um livro da biblioteca dele. Perfeita pergunta. Jesus não disse que o seu reino não é deste mundo, lá em João 18,36? Ele disse. Mas qual é o contexto? O que Jesus está respondendo lá? Jesus estava respondendo a Pilatos, que havia perguntado para ele qual o motivo pelo qual os próprios judeus e sacerdotes estavam entregando ele para ser julgado. É isso que Pilatos está perguntando. E aí, quando Cristo diz que o seu reino não é deste mundo, ele disse no sentido de que o reino dele não depende dos esforços humanos, o reino dele não tem parte com aqueles religiosos. O meu reino não é deste mundo, no sentido dessas pessoas, desse sistema que opera em oposição a Deus. Meu reino faz parte disso. Meu reino não depende dos seres humanos. Meu reino é soberano. E logo depois, Pilatos pede: Jesus, tu és rei? Responda-me essa pergunta. E Cristo diz no verso 37, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Essa é a resposta de Cristo a Pilatos. Além disso, nós não podemos esquecer também o encontro que Jesus teve com seus discípulos depois de ressurreto. Depois de ter ressuscitado. Porque na cabeça dos discípulos, a morte de Cristo seria o quê? Uma derrota. Como pode o Messias que vai reinar eternamente morrer? Não é possível. Jesus morre, mas ressuscita. E aí na ressurreição, depois dos discípulos verem Cristo ressurreto, qual é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus em Atos 1,6? A mesma pergunta que nós estamos trabalhando aqui em Mateus 24. Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel?
É isso que eles perguntam. É agora então? O Senhor morreu, ressuscitou, agora vem o reino. É agora, Senhor. E aí Jesus responde, não, vocês entenderam tudo errado. Os profetas não foram literais. As profecias teriam que ter sido espiritualizadas. Vocês não fizeram isso, não vai haver reino na terra. Esperem apenas uma eternidade no céu. Será que foi essa a resposta de Jesus a eles? Jesus diz em Atos 1,7, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade. É a mesma resposta de Mateus 24,36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. É a mesma resposta, não queiram saber a data. Isso não compete a vocês. Vai acontecer no momento que Deus achar que tem que acontecer. O Messias vai reinar neste mundo. E isso faz parte do plano escatológico de Deus para nós. Agora, de que forma saber disso impacta as nossas vidas? Eu não sei quanto a vocês, mas sabendo que um dia haverá novo céu e nova terra, saber das promessas de um reino terreno de Cristo, onde haverá justiça, onde o Senhor estará sentado em um trono sobre as nações, isso torna para mim a eternidade muito mais palpável. Torna mais fácil de imaginar o que será depois deste tempo. Isso retira de nós aquela ideia do imaginário popular de que na eternidade nós vamos virar anjinhos, tocando harpas nas nuvens. Ou que nós vamos nos tornar estrelinhas no céu. Não é o que as pessoas pensam, não é o que elas normalmente dizem. E eu não sei quanto a vocês, mas eu não quero virar uma estrela. Eu não quero. O que me adiantaria isso? Ficar parado no céu brilhando? Na eternidade de tédio. Vai virar um vagalume, com a desvantagem que tu não voa. Fica lá. Aí mostra, olha, o seu pai virou uma estrelinha. Pelo amor de Deus, filha, não pense isso. Não virei uma estrelinha. Eu não consigo imaginar a eternidade dessa forma. A eternidade acaba se tornando algo misterioso para mim. A eternidade se torna algo inimaginável, cada um pensa de uma forma. E com isso, a incerteza invade a nossa mente. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho certeza. Eu tenho a esperança que eu vou virar uma estrelinha, mas eu não sei. E aí, junto com a incerteza, vem o medo. Eu tenho muito medo da morte, porque eu não sei o que me espera. Eu não tenho certeza disso. Só que quando eu leio as palavras de Cristo, quando eu leio a Bíblia, eu posso ter certeza. E aí, o medo vai embora. Eu posso ler lá onde Jesus fala aos apóstolos, lá em Lucas 22, versos 28 a 30, e eu consigo pintar um quadro mental claro na minha mente sobre o que vai acontecer. Cristo diz aos seus discípulos, vocês, os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, Jesus diz aos discípulos, olha, o reino é terreno. Vocês vão sentar em uma mesa comigo, com o seu rei. E aí nós vamos comer e vamos beber. E falou que comer e beber, tem uns irmãos que brilham os olhinhos, né? Vai ter comida. Vai ter bebida. Vai ter, isso é maravilhoso. Porque faz parte da nossa vida, a gente consegue enxergar uma continuidade. Isso nos alegra. Eu vou me sentar na mesa com o rei. Ele fala aos apóstolos aqui que eles vão se assentar em tronos para julgar, ou seja, vai ter trabalho, vai ter propósito. Não é ficar brilhando lá a eternidade sem saber o que fazer. Vocês vão trabalhar, vocês vão ter responsabilidades. E isso é maravilhoso. Porque isso se torna palpável aos meus olhos. Eu consigo imaginar, eu consigo antever, eu consigo pintar uma imagem disso. Eu posso vislumbrar e aí nutrir o meu coração com essa esperança, porque não está longe, não está mais inalcançável. Eu consigo imaginar, está perto. Existe aqui uma continuidade, com isso eu me alegro, com isso eu me encho de esperança, eu quero viver neste reino.
Então essa é a primeira informação que nós podemos aprender aqui no texto, sobre os planos escatológicos de Deus para nós. O Messias vai reinar neste mundo. E quando ele reinar, ele vai reinar eternamente. A segunda informação é que haverá dois grupos distintos de pessoas. Acompanhe os versos 32 e 33 de Mateus 25. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E aqui, queridos, eu vou mostrar mais uma vez aquele slide que eu trouxe aqui ao longo desses 2 capítulos, que traz uma ordem cronológica aqui dos eventos. Organiza para nós toda a linha do tempo. Lembrando que esse é um assunto extremamente complexo. Nós temos que ter sempre a humildade de reconhecer que existem outras posições. Porém, esta é aquela que eu considero como a que melhor harmoniza todos os textos escatológicos que nós encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então, o que diz essa linha aqui? A cruz marca a morte e a ressurreição. Então, tudo para cá é Antigo Testamento, aquilo que aconteceu antes de Cristo vir ao mundo, morrer e ressuscitar. Nós estamos vivendo aqui nessa era, que é a era da igreja. A partir do momento que Jesus foi assunto aos céus, ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em cada crente. Todo aquele que crê recebe o Espírito Santo na conversão, e ele é inserido em um corpo espiritual chamado o corpo de Cristo, que é a igreja, que é a união de judeu e gentil, a união de todos os povos, em um único corpo, do qual Cristo é o cabeça. Era da igreja. Qual que é o próximo evento da agenda de Deus? O arrebatamento. Neste momento, a igreja vai ser levada a se encontrar com Cristo nos ares. Durante este período que a igreja foi arrebatada, na terra vai acontecer um período de 7 anos que é chamado de tribulação, ou grande tribulação. O momento onde Deus vai agir sobre Israel, trazendo o povo a um arrependimento nacional. Eles vão reconhecer que eles transpassaram o rei Messias dele. Eles mataram aquele que era para ter reinado sobre eles. E eles se arrependerão. E aí então, Cristo volta ao final desses 7 anos para estipular o milênio. É essa volta aqui que Cristo está falando nesse texto de hoje. Quando vier o Filho do Homem. É este momento. A volta de Cristo ao mundo. E é exatamente aqui que vai ocorrer essa separação. Então ele está falando aqui do dia em que ele virá em majestade para reinar. Isso vai acontecer no final da tribulação e marcará o início do reino milenar, um reino de Cristo literal na terra. E aí ele diz que neste dia, quando ele volta ao mundo, ele vai reunir todas as nações. E aqui no texto, irmãos, como não há nenhuma referência a nenhuma ressurreição de pessoas que morreram, eu entendo aqui que nações do texto se refere a todas as pessoas que permaneceram vivas no final da tribulação. Então são todas as nações que estiverem vivas naquele momento serão reunidas diante do rei. E aqui muitos interpretam Mateus 25 como sendo o julgamento final, esse aqui, ó. Muita gente diz que Mateus 25 está falando deste juízo aqui, depois do milênio. Mas qual que é o problema disso? Que você tem que harmonizar isso com todo o restante da Bíblia. E nós temos um texto muito claro acerca do juízo final, do julgamento final, que está lá em Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 20, versos 11 a 15, nós temos João nos ensinando acerca do julgamento do trono branco, que é o último julgamento antes da eternidade, antes do novo céu e nova terra. Então repare como há diferenças significativas. Se você puder abrir o último livro da Bíblia, nas últimas páginas, você encontra lá esse juízo sendo narrado por João. É João em Apocalipse, capítulo 20, versos 11 a 15, que é chamado de o julgamento do grande trono branco. Então repare comigo no texto, como é bem diferente o texto que nós lemos aqui de Mateus 25 com esse de João 20, de Apocalipse 20. Ele diz, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros.
O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago do fogo. Então repare que é significativamente diferente de Mateus 25. João, aqui em Apocalipse, ele fala de mortos, no sentido de ímpios. Mortos espirituais. Ele fala que haverá ressurreição desses mortos. E ele fala apenas em uma condenação. Aqui esse julgamento do grande trono branco está falando em condenação apenas. Eles vão dali para o inferno. Julgamento final, morte eterna. É disso que se trata. Então qual a melhor forma de harmonizar os dois textos? Mateus 25 e Apocalipse 20. Eu olho para eles como acontecendo em momentos distintos. Apocalipse 20 está tratando deste juízo e Mateus está tratando de uma separação dos vivos ao final da tribulação. Apocalipse 20, o que temos é um julgamento final de ímpios que ocorre ao final do milênio. Não há chance de absolvição, segundo o texto. Vai ser usado as obras das pessoas como uma base legal para condená-los. E aí eles são lançados no lago do fogo, que é o destino eterno dos ímpios. Já o julgamento de Mateus 25, o propósito da separação de bodes e ovelhas é permitir que os justos, aqueles que resistiram à tribulação, firmes, confiantes na esperança messiânica, possam entrar no reino. É isso que está em Mateus 25, 34. Jesus diz para eles, venham herdar o reino. Então, a separação é, os vivos que creram serão introduzidos ao reino, enquanto os ímpios serão levados, serão mortos no inferno e aguardam a ressurreição no juízo final. É a melhor maneira de nós harmonizarmos esses dois textos, na minha opinião. Então Jesus aqui, ele ilustra esse julgamento, como um pastor separando ovelhas dos cabritos, ou dos bodes, aí dependendo da tradução. É mais uma vez Jesus usando ilustrações do cotidiano. As pessoas ouvintes dele daquele tempo entenderiam muito bem essas palavras. Estava acostumado ao pastoreio de animais. Um pastor naquele tempo, ele teria no seu rebanho ovelhas e bodes, pastando junto. Ele estaria cuidando de ovelhas e de bodes ao mesmo tempo. E aí você tem alguns estudiosos que dizem que à noite era necessário separar os dois grupos. O pastor ele tinha que separar bodes de ovelhas, porque nas noites mais frias os bodes precisavam de aquecimento, as ovelhas não. Há outros que já vão para um lado mais da questão do valor comercial de ambos. As ovelhas eram preferidas de um pastor porque eram mais lucrativas. Já os cabritos, eles não davam tanto lucro. Inclusive, nós encontramos em textos pagãos do primeiro século as ovelhas sendo associadas à sorte e os bodes ao azar, ao mau presságio. Então, eles não eram tão bem vistos quanto as ovelhas. Mas independente, irmãos, de quando isso vai acontecer, qual é o momento, temos que reconhecer com humildade, isso é um assunto difícil, complexo, nós tentamos harmonizar, mas nem sempre é fácil. Então, não é porque alguém pensa diferente nessa cronologia que eu vou discordar dele e dizer que o cara não é um crente do Senhor Jesus. Não, todos nós fazemos isso com a melhor das intenções, tentando harmonizar a Bíblia. Mas, independente de quando isso vai acontecer, a Bíblia ensina que existem no mundo dois grupos de pessoas, assim como neste momento de separação. Ou faremos parte de um dos grupos ou do outro. É isso que a Bíblia nos ensina. E por que nós temos que ter clareza neste ponto? Porque nós vivemos dias em que muitos, e principalmente dentro do próprio meio evangélico, têm tentado criar um terceiro grupo, um terceiro caminho, uma terceira via, me apropriando aqui de uma palavra que está na moda. O apóstolo João, ele entendeu bem essa realidade. Ele dedicou boa parte do capítulo 3 da sua primeira epístola para tratar de duas famílias que existem no mundo. Ele disse só há duas famílias. A família de Deus e a família do diabo. Não há uma terceira. Segundo a Bíblia, só há duas. Só há duas famílias no mundo. A família de Deus ela é composta de todos aqueles que amam o Filho, que amam a Cristo, que vivem a conhecê-lo,
que buscam obedecer os seus mandamentos, são aqueles que reconhecem e que lutam contra o pecado na sua vida, que desejam ser cada dia mais semelhantes com aquele que os salvou. Esses fazem parte da família de Deus. Enquanto os filhos do diabo, segundo a Bíblia, são pessoas que não têm temor do Senhor, que não existe arrependimento, que não têm desejo em conhecer e obedecer a Cristo, e que vivem em oposição constante a Deus e a sua palavra, assim como seu pai, Satanás. A Bíblia diz que só há esses dois grupos. Mas muitos têm tentado criar um terceiro grupo. Faz parte da nossa geração. Um grupo que ficaria situado no meio termo. Um grupo que alega estar entre os dois extremos. Nem tanto um, nem tanto outro. É um grupo que diz que pode até frequentar igrejas. Pode até manter práticas religiosas. É um grupo que até fala de Deus. Que diz crer no Filho. Só que quando eles são confrontados com a verdade bíblica, quando eles são confrontados com a verdade que fere o seu orgulho, que vai contra os seus desejos pessoais, a primeira coisa que eles vão dizer é: mas eu não acho que deve ser assim. Eu não acredito que é tão radical dessa forma. E aí logo encontram uma maneira justificável para permanecer em desobediência e rebeldia ao Senhor. Semana eu vi um debate entre um pastor e uma mulher que se diz pastora, que defendia o casamento homossexual. Eles estavam debatendo sobre isso. Meu Deus! E a mulher dava cambalhotas e cambalhotas para escapar da verdade, para tentar justificar uma prática que ela considera aceitável. Rasgue Romanos da sua Bíblia, Romanos 1. Mas o que acontece? A verdade bíblica vem e confronta o meu desejo. O que essas pessoas fazem? Dão um jeito, dão um jeitinho na palavra. Não, mas isso é cultural. Não, mas a Bíblia é muito antiga. Não, mas não era essa a intenção. Mas está claro, querido. Está claro. Não tem como fugir da verdade de Deus. Mas não, logo encontra uma maneira para permanecer nos seus pecados. São pessoas que até podem acreditar que Jesus está vindo julgar o mundo, mas vivem como se os padrões deste mundo fossem a única coisa que tem que ser levada em consideração. Vivem de maneira insensata. Dizem que Jesus voltará, mas na prática são servos maus que vivem como se não fossem prestar contas de nada. Pessoas que dizem que se converteram, que aceitaram Jesus, mas tudo é uma espécie de barganha. Eu vou na igreja para ganhar alguma coisa em troca. Eu cheguei em Cristo porque eu quero algo dele. Prosperidade, um bom casamento, ter um convívio social com pessoas amigáveis, sucesso, ter apenas um sentimento de espiritualidade. E aí eles renunciam a algumas coisinhas da sua vida. Eu vou renunciar minha manhã de domingo para ir no culto. Mas eu estou fazendo isso porque eu quero que Jesus me dê aquilo. Ele tem um objetivo, uma moeda de troca. Jesus é um vendedor ambulante para eles. Ele tem algo que eu quero e eu vou lá pagar com algo que eu também posso dar. O Deus da Bíblia não funciona assim. Não funciona. É um mero acordo comercial. Só que rendição incondicional, sujeição completa à soberania ao senhorio de Cristo, isso nunca sequer passou na cabeça. Sabe o que é cantar? Jesus é meu Senhor. O que isso significa? Quando você afirma, Jesus é meu Senhor, você está dizendo, Jesus é um bom velhinho que eu tenho respeito por ele, ele é um Senhor. Não, ele é o meu dono. Eu sou escravo dele, eu vivo para ele. Entreguei a minha vida, ele me comprou no mercado da escravidão, no mercado do pecado. Agora eu sou dele, rendição completa. Só que isso não passa na cabeça de pessoas que se consideram estar no terceiro grupo, meio termo. Mas não pode ser assim desse jeito. Pague para ver. Pague para ver. Não existe meio termo na Bíblia, irmãos. Não sou eu que estou dizendo.
Eu não quero me tornar culpado de estar enganando pessoas. Vivam do jeito que quiserem. Deus conhece seu coração. Jesus lhe ama. Mensagens diluídas no açúcar do diabo. Isso não existe, querido. Segundo a Bíblia, há dois grupos. Ou você faz parte de um, ou faz do outro. Discipulado cristão é radical. Envolve renovação da mente. Envolve conhecimento e mudança de vida. Não é à toa que a conversão é chamada de um novo nascimento. É uma transformação, é crucificar carne e paixões mundanas. Qualquer coisa diferente disso é rebelião contra Deus. Um Deus santo que não vai tolerar esse tipo de pensamento. Pessoas assim serão apartadas da sua presença. E é esse terceiro grupo que vai estar lá, clamando, Senhor, Senhor, mas nós não fizemos tantas coisas em seu nome. Apartam-se de mim, afastem-se, porque eu nunca vos conheci. Cuidado, irmãos. Há apenas dois grupos de pessoas segundo as Escrituras. Ou você é um bode, ou você é uma ovelha. Ou você faz parte da família de Deus, ou você faz parte da família de Satanás. Não há uma terceira opção. Então nós aprendemos até aqui duas informações importantes sobre o plano escatológico de Deus. A primeira é que o Messias vai reinar neste mundo. A segunda é que quando ele voltar haverá uma separação de dois grupos de pessoas, e apenas dois. A terceira que nós podemos aprender aqui, a última da exposição de hoje, na semana que vem nós vamos continuar retirando informações do texto, é que o plano de Deus, o plano escatológico do Senhor é eterno, gracioso e infalível. Verso 34 é dito: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então agora Jesus se apresenta na posição de um rei. Então o rei dirá, aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E aí ele está ordenando as pessoas à sua direita, as suas ovelhas, a vir e herdar o seu reino. E aí depois disso o texto apresenta a informação que eu quero destacar aqui neste ponto. As ovelhas herdarão o reino que está preparado para elas desde a fundação do mundo. É muito importante, irmãos, entendermos corretamente o verso 34 para entendermos corretamente tudo aquilo que virá na sequência do texto, que nós vamos analisar na próxima semana. As ovelhas herdarão um reino que foi preparado e não conquistado. Preparado. Vocês entendem a diferença? Ele foi preparado para nós. Ele não tem que ser conquistado por nós. Há uma diferença fundamental nisso. O que Cristo está nos informando sobre o reino é que foi Deus quem agiu. Deus é aquele que preparou. Deus, ele é o agente ativo na realização e na consumação da salvação do seu povo. Essa salvação tem o alvo, as promessas referentes ao reino do Messias na terra. Um plano de redenção que foi preparado na eternidade passada. Paulo também, em Efésios 1, versos 4 e 5, ele trabalha o mesmo conceito. Ele diz lá, antes da fundação do mundo, antes de estabelecer os alicerces da terra, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Antes da fundação, Deus nos escolheu em amor. Depois, em Romanos 8, 29 e 30, ele diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ele os predestinou, e a esses também chamou, e a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E aqui é curioso, porque em Romanos, Paulo está usando o tempo verbal do passado para falar de coisas que ainda não aconteceram. Ou alguém aqui já foi glorificado? Não, mas ele diz, olha, aqueles que o Pai de antemão conhecia, na eternidade passada escolheu, a esses ele chamou, a esses ele justificou, e aos que justificou ele glorificou. Mas por que Paulo fala no passado sobre algo que vai acontecer no futuro?
Porque não há dúvida sobre isso. Não é uma obra nossa, nós não vamos conquistar a glorificação. É o Senhor quem nos glorifica. E por isso Paulo tem certeza de que vai acontecer, e por isso ele pode falar como algo que já foi realizado antes da fundação do mundo, não depende da conquista humana. O plano de Deus para a redenção do seu povo, segundo aquilo que a palavra nos diz, ele é eterno. Ele foi desenvolvido antes da fundação do mundo. Ele é gracioso porque ele é um favor que nós não merecemos. Não é pelos nossos méritos, nós não conquistamos, é pelos méritos de uma outra pessoa, Cristo. E ele é também infalível, porque ele não pode dar errado. O plano escatológico de Deus caminha numa direção certa. Não existe possibilidade de imprevistos. É apenas por isso que Cristo pode aqui entregar para nós um sermão escatológico. É por isso que Cristo pode falar de coisas que ainda não aconteceram. Porque apenas Deus pode revelar isso. Porque Ele é o autor do plano. Ele quem traz o plano em execução. É Ele que vai levar todas as coisas em um caminho que vai convergir no plano, aquilo que Ele pretendeu fazer. Lembram de Isaías 46, 9 e 10? Acho que eu já li 1 milhão de vezes esse texto aqui na igreja. Onde Deus diz, lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Ele diz, olhe para aquilo que já aconteceu. Na Bíblia, pelo menos metade das profecias já ocorreram na história. Os profetas revelaram o que aconteceria e aquilo já se cumpriu. Nós temos inúmeras profecias que se cumpriram em Cristo. Falavam sobre a vinda, a primeira vinda de Jesus, e se cumpriram de maneira literal, todas elas. Então, quando Deus diz, lembre-se das coisas passadas, lembre do que eu já fiz. Eu já anunciei que aconteceria, e todas as coisas aconteceram. Ele diz, lembre-se que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Jesus está falando aqui a vontade de Deus para nós. É o plano de Deus. É como o mundo vai encerrar, como o reino vai acontecer, ser consumado. Ele diz, olha, tudo isso que está revelado, tudo aquilo que está escrito vai acontecer, vai permanecer em pé, porque Deus faz toda a sua vontade. E saber disso, queridos, principalmente ter convicção disso no coração é maravilhoso. Porque em tempos de dúvida, em tempos de dificuldade, quando a gente olha para a situação política, econômica, de saúde do nosso país, é normal nós termos incerteza sobre o que vai acontecer. E aí nós podemos nos angustiar com isso. O que vai ser deste ano? Parecia que nós estávamos caminhando para o fim deste problema que nós estamos enfrentando. E agora parece que está voltando tudo de novo. Será que vão fechar o meu comércio? Será que pessoas que eu amo talvez fiquem doentes, possam morrer? O que vai acontecer? A gente fica com medo. E é natural, porque nós temos medo do desconhecido. Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu não sei o que será. Mas nós, cristãos, não podemos nos desesperar, porque nós sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos o fim. Nós sabemos que todas as coisas estão caminhando exatamente de acordo com o plano de Deus. Nada escapa do seu plano. Nada é obra do acaso. Tudo faz parte de um plano que, segundo o que a Bíblia nos diz, é eterno, gracioso e infalível. É esse tipo de convicção que inspirou Davi a escrever o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Era essa convicção de um plano eterno, gracioso e infalível que Davi tinha no seu coração. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que faz parte do plano dele. Eu sei que esse plano é eterno, gracioso e é infalível. Ainda que tribulações me cerquem, ainda que injustiça ocorram ao meu redor, ainda que eu chore, ainda que eu sofra no tempo presente, ainda que eu seja perseguido,
que eu corra risco de morte, eu não preciso temer, porque eu sei que o meu Senhor, soberano, Criador, aquele que deu a sua vida por mim, está do meu lado, está comigo, e Ele tem um plano que é eterno, gracioso, infalível para este mundo e para a minha própria vida. Saber disso, parece que Paulo traz o texto de Romanos 8, 31 a 34, nesse exato, sabendo disso, que Deus é gracioso, que Ele tem um plano, Paulo diz, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não vai nos dar graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E ainda no verso 18 diz, porque para mim eu tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que verdade maravilhosa, irmãos! Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com aquilo que está preparado para os crentes no reino eterno. O sofrimento do momento não se compara com aquilo que espera por nós no reino. Deixe que essa verdade inunde o seu coração. Não se esqueça que isso não é uma coisa que pode ou não pode não dar certo. É uma esperança no sentido de certeza. Não é que tem uma probabilidade de acontecer como os muitos que fazem previsões do futuro. O próximo presidente será tal. Tem uma possibilidade, a gente sabe, mas não é uma certeza. Com o futuro que Deus tem para nós, os seus planos escatológicos, isso é certo. Não se esqueça, Jesus é a verdade. É a verdade, você cantou aqui no início do culto. Ou seja, nada mentiroso ou inseguro pode sair da boca de Cristo. O que Ele nos diz é bem claro. Um dia as suas ovelhas herdarão um reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Jesus nos diz que seu plano para nós é eterno, gracioso e infalível. Então, queridos, nessa primeira parte da exposição de Mateus 25, 31 a 46, nós podemos já hoje aqui retirar 3 informações importantes acerca do plano escatológico de Deus para nós. A primeira é que Jesus, o Messias, vai reinar neste mundo. Com isso você pode imaginar a eternidade de maneira muito mais clara. Você consegue pintar um quadro na sua mente de quão gracioso e grandioso será o nosso futuro ao lado deste rei. A segunda informação é que ele voltará e haverá uma separação entre 2 grupos de pessoas. Apenas 2. Não há mais do que 2 grupos. E a terceira informação que nós podemos aprender é que o plano de Deus para o seu povo é eterno, gracioso e infalível. Então, para encerrar, queridos, eu gostaria de propor aqui um breve momento de meditação pessoal. Quero que você pense em cada um desses pontos alistados. A cada uma dessas informações que nós aprendemos aqui por meio do texto, onde Jesus nos ensina sobre aquilo que ocorrerá no mundo em um futuro distante ou próximo, não sabemos. Como que você imagina, a partir de agora, o reino de Cristo? Qual a sua visão, a partir de agora, sobre a eternidade? Saber de um reino terreno e literal de Jesus no mundo traz alguma mudança no seu modo de pensar? Sendo a palavra de Deus clara no sentido de que existem apenas 2 grupos de pessoas no mundo, sabendo que no dia do retorno de Jesus como rei haverá separação entre ovelhas e bodes, e principalmente pensando sobre as características faladas sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo, qual grupo você hoje faz parte? Você se considera um discípulo de Cristo? Alguém que entregou a sua vida sem concessões a Ele e que busca viver em obediência à sua palavra, custe o que custar? Ou você, por acaso, reconhece que tem estado em um
andado em um estado de rebelião, longe da vontade revelada de Deus. Você reconhece que tem tentado em sua vida achar um caminho intermediário, nem tanto de um lado, nem tanto de outro. Como você se considera hoje? Que grupo você faz parte? E aqui, queridos, talvez você não consiga se enxergar hoje como um discípulo verdadeiro de Cristo. E se esse for o caso, esse é o momento de você orar a Deus. Em arrependimento, dizer que você quer mudar de vida, que você quer experimentar um novo nascimento, que você deseja se comprometer, que você quer reconhecer que nada pode e que a única esperança sua está na obra do Filho. Se você reconhece isso, faça uma oração agora, porque o Senhor vai ouvir sua oração. Se arrependa e peça: Senhor, converta os meus caminhos, eu quero ser um verdadeiro discípulo. Por fim, o que muda, ou o que deveria mudar na sua vida prática, ao saber que o plano de Deus é eterno, gracioso e infalível? Você crê realmente nessa verdade? Será que em dias de angústia e sofrimento você consegue abraçar esse ensino e se consolar nele? Será que você consegue ter alegria nessas verdades, mesmo diante do sofrimento? Se não é o caso, irmão, se você não tem conseguido achar contentamento, alegria no meio do sofrimento, então eu lhe peço e lhe pergunto: o que lhe impede hoje de confiar completamente naquele que é o caminho, a verdade e a vida? O que tem lhe impedido de crer na verdade? Vamos orar. Bondoso Pai, amado Senhor, louvado seja a Tua palavra, louvado seja a revelação que o Senhor entregou a nós, que nos dá um caminho seguro, Senhor, sobre tudo aquilo que ocorrerá neste mundo, nas nossas vidas. Uma revelação que não nos deixa no escuro, muito pelo contrário, que traz luz à nossa vida, que nos traz esperança, que nos traz certezas. Enquanto o mundo todo vive cambaleando de um lado para o outro, buscando uma esperança, uma motivação para continuar a vivendo, nós temos a certeza de um plano eterno, gracioso e infalível de Deus para nós. E isso é maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou das trevas das dúvidas, da treva da incerteza, da treva da rebelião do nosso coração e nos trouxe para a luz do amor ao Filho, da luz da revelação da palavra, de confiar no texto bíblico, de ser ele suficiente a nós. E eu peço, Pai, continua a gravar essas verdades no nosso coração. Não permita que a gente saia daqui hoje e logo esqueça tudo isso por meio da nossa rotina, dos nossos trabalhos, das nossas preocupações diárias, mas que a gente medite dia e noite nessas verdades que nós aprendemos hoje. Que um dia o Senhor reinará neste mundo. Constantemente nós nos esforçamos em eleger pessoas que nós consideramos ser o melhor para estar na frente, nos liderando, mas nós sabemos que qualquer ser humano que esteja liderando a humanidade é falho, é pecador e cometerá inúmeros erros. Porém, nós temos a certeza de que um dia haverá sobre nós um rei plenamente justo, totalmente perfeito, incapaz de cometer qualquer erro. E isso é maravilhoso, Pai. Como é bom confiar nisso. Como é bom ter essa certeza de que o mundo está caminhando debaixo do seu plano. Que mesmo as circunstâncias ruins não escapam ao seu controle. E que tudo o Senhor tem para nós como algo bom, perfeito e agradável. Nos ajuda a confiar nisso, Pai. Nos ajuda a gravarmos isso no nosso coração, porque essa é a única esperança que nós temos de enfrentar os sofrimentos no tempo presente. Que o Senhor nos guarde nas suas mãos maravilhosas. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém.